Então, continuando aqui o comentário sobre o livro de Romanos e o livro de Isaías e Oséias, nós estamos aqui no capítulo 9, né? Vamos continuar lendo. Versículo 9 do capítulo 9. Pois os tempos da promessa são estes. Por esta época voltarei e Sara terá um filho. E não é só. Também Rebeca, que concebera de um só, de Isaque, nosso pai, também ainda não havia nascido, e nada tinha feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Pois lhe foi dito, maior servirá o menor, conforme está escrito, e amei Jacó e aborreci Esaú. É difícil comentar sobre isso, porque verdadeiramente você cumprir a Torá só por cumprir, não há amor nisso. Você ser circuncidado, só porque você foi circuncidado, ou seja, não tem o coração circuncidado, há um mérito, porque é um mandamento. Deus fala a Abraão como um mandamento eterno, a toda a sua descendência. E você, meu querido, ser filho de Abraão, você que é cristão fala que o tempo de Abraão era o tempo da graça, a circuncisão é dada na graça. Ela não é mandada por Moisés. A circuncisão já é dada na graça com Abraão. Os próprios filhos de Jacó, quando estão em Sherem, e o filho de Sherem estrupa Diná, sua irmã, e eles vão ter reunião com eles para saber como que resolve aquele negócio, eles falam, vocês têm que ser circuncidados. Mas era uma armadilha. Essa própria armadilha é dita por isso, porque circuncidar por circuncidar, por que Sherem fala para os seus conterrâneos? Vamos circuncidar porque eles são ótimos. As filhas deles vão ser nossas mulheres, e as nossas filhas vão ser mulheres para eles. Eles vão negociar e o gado deles vai ser nosso, e o dinheiro deles vai ser nosso também. Ou seja, a intenção de Sherem em circuncidar não era fazer uma aliança com Deus de Israel, onde o próprio Israel, Jacó, faz ali o altar ao Deus, o Deus de Israel. Ele estava interessado nas coisas que Deus deu para eles. Então, você servir a Deus só por interesse, né? Se a gente começar a falar nisso, nós vamos longe sobre o evangelho que é pregado hoje, né? Como as pessoas são chamadas hoje. Vamos continuar lendo aqui, tá? O versículo 14. Que diremos então? Que há injustiça por parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés, farei misericórdia a quem fizer misericórdia e terei piedade de quem tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Esse texto é quando o pessoal peca com bezerro de ouro. Moisés, ele sobe a segunda vez ao monte, fica 40 dias e 40 noites com Deus, se redimindo, e redimindo pelo povo. Moisés, na verdade, é o primeiro Messias, é o primeiro Mashiach que aparece, é ele, porque ele se entrega pelo povo, ele fala, olha, se o senhor não perdoar esse povo, tudo bem, mas me risca do seu livro. Ou seja, me mata e apaga o meu nome da tua Torá. E Deus fala para ele, eu vou apagar o nome daquele que eu quiser apagar. Sabe, você volta para o povo e fala para ele se santificar. Porque eu vou castigar uma parte desse pecado. E aí vem que esse peso do bezerro de ouro é pesado sobre os judeus até hoje. Tanto que quando se fala nisso, os rabinos mais santos choram. E o próprio Paulo fala aqui que Deus não abandonou seu povo. Mas vamos continuar aqui. Versículo 17. Com efeito, a Escritura diz ao faraó, eu te suscitei, precisamente para mostrar em ti meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra, de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer.
Se você estuda com a gente, busca com a gente sobre o Faraó, sobre o endurecimento do coração de Faraó, você já deve saber que Faraó, durante os milagres, por 4 ou 5 milagres, ele endureceu o seu coração. Depois Deus o endureceu. Porque o que é ensinado, tem provérbio, aquele que é chamado a atenção várias vezes, no final será chamado a atenção de uma vez só, e vai ser quebrantado de uma vez só, sem que haja misericórdia. Ou seja, se você endurece o seu coração, que isso foi uma escolha de Faraó, chega a um ponto que Deus passa a endurecer seu coração porque ele não quer te perdoar. E você vai ser provérbio, ou seja, você vai ser referência para as pessoas. E foi o que aconteceu com Faraó. Deus é de eternidade a eternidade. Ele é o princípio e o fim. Tudo está dentro dele, como já explicado. E ele conhece cada criatura dele. E junta todas as peças, ou seja, uma coisa tão maravilhosa que para a nossa cabeça é impossível entender. Mas Faraó foi levantado exatamente para que Israel fosse tratado de uma forma terrível. Mas naquele momento, para que Deus mostrasse os seus milagres, o seu poder, o seu domínio sobre sua criação, para que nós pudéssemos temê-lo. Hoje, nós estamos no dia 30 de Nissan. Ou seja, nós estamos passando para o mês de Ar do ano 5.782. Ou seja, nós estamos no ano 2022. E nós estamos no 15º dia da contagem do Homer. Ou seja, nós estamos contando os dias para chegar em Shavuot, na festa das semanas, conhecido no cristianismo como Pentecostes, quando Deus entrega a Torá ao povo de Israel. E é dito e conhecido que ali Deus falou nas 70 línguas das 70 nações existentes na época. Ou seja, a Torá, embora seja o presente para Israel, é para ensinar a todas as nações, para ser a base ética e moral de todas as nações, e é o que é. Se você pega os 10 mandamentos, você vai ter em todas as nações, não só ocidental, mas em todas as nações, em tudo. Sabe? E o trabalho de Paulo, da mesma forma como Deus suscitou Faraó, suscitou a Shaul, né, Paulo, para trazer a Torá, as bases da Torá, a todos os gentios, a todo aquele mundo grego, né, greco-romano, que existia na época e se espalhou. Ele saía a pregar nas sinagogas e depois passa a fundar suas comunidades messiânicas. E dali, no século IV, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, que 1000 anos depois vai sofrer uma reforma, uma cisão, que passa a existir as igrejas protestantes, que vão evoluindo, como ainda estão evoluindo hoje. E os textos hoje são confrontados exatamente isso, para nós sabermos para onde nós estamos andando. Mas uma coisa eu te falo, Deus vai restaurar tudo, como está escrito em Isaías 66. Se Deus permitir, nós vamos comentar disso hoje ainda. Mas vamos lá. Versículo 19. Dir-me-ás, então, por que ele ainda se queixa? Está falando de Deus. Quem com efeito pode resistir à sua vontade? Mas exatamente quem és tu, ó homem, que discutes com Deus? Acaso a obra dirá ao artífice, por que me fizeste assim? Né? Nós temos isso, aqui, ele está citando Isaías 29, mas você tem isso em Jeremias, muito claro, né? Quando desce ao oleiro, Deus fala para ele descer ao oleiro. Por que me fizeste assim? Versículo 21. O oleiro não pode formar a sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Ora, se Deus, querendo manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória,
para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória. Isto é, para conosco, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Perfeito. Perfeito. Há uma discussão dentro do judaísmo sobre a questão dos Binei Noah, os filhos de Noé. Então, se diz que só os judeus são os 613 mandamentos e os filhos de Noé são os 7 mandamentos. Mas dentro desses 7 mandamentos, você acaba caindo nos 613 também. Né? Mas seria assim, para Israel ser um povo sacerdotal, onde ele tem mais limites e mais obrigações, e os outros povos teriam simplesmente o primeiro mandamento. Ou seja, é o único Deus que você deve servir. Não tem variação, não tem nada. Né? Dentro desses 7 mandamentos, você tem de formar tribunal de justiça, guardar a natureza, e coisas que estão dentro dos outros, mas que na verdade acabam sendo necessários dos outros. Porque quem vive sem os 10 mandamentos? Me explique que sociedade que se mantém sem os 10 mandamentos. Tá bom, você pode falar, não, os cristãos não guardam o sábado, mas guardam o domingo. Transformar o Shabat no domingo. Ruim é aquele que fala que guarda o domingo e não guarda. Como outras coisas são dadas, que não compete aqui discutir isso agora. Mas os princípios, um só Deus. Foge da idolatria. Honra pai e mãe. Né? Esses primeiros, impressionante, né? Honra pai e mãe, que é o 5º, é o mandamento que está no meio. Você tem os 5 primeiros do céu e os 5 últimos da terra. Não matarás, não dará falso testemunho, não vai mudar o limite do seu próximo. Né? Não matarás, ou seja, não assassinarás. Né? Você não vai cobiçar. Quem que se mantém sem isso? Então, os 5 últimos mandamentos são, vamos falar assim, o que é o do natural. E os outros 5 são do sobrenatural. Por isso que Deus permite uma religião ter idolatria. Embora essas pessoas estão buscando um só Deus. Né? Os devotos de Maria, eles buscam a presença de Deus através de Maria e dos outros santos. Para nós judeus isso é uma coisa muito complicada, mas quem é católico entende bem isso. Né? Não guarda o sábado, mas vão à igreja no domingo, presta seu culto no domingo, com o seu coração para servir a Deus. Então são permissões. Agora, honrar pai e mãe, você vê claro que é o único primeiro mandamento com promessa, que acompanha a promessa, para ativar bem na terra que a terra que Deus te dá. Então aí você tem uma condição. Se você honrar seu pai e sua mãe, as coisas vão ser mais fáceis na sua vida, com certeza. Mesmo aqueles que não cumprem as coisas direito. Porque ele é a base para os outros 5 que vão na frente. E ele protege muitos que não cumprem direito esses mandamentos que vão à frente. Mas vamos continuando aqui. Mas exatamente, versículo 20. Desculpe. Ora, 22. Se Deus, querendo manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade, estamos repetindo, tá? Aos vasos da ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória, isto é, para conosco. Ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Agora ele cita Oséias. Como dizem Oséias, chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhe foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, como se quisesse colocar aqui, vamos falar mais aqui, Isaías, ele cita aqui no versículo 27, Isaías 10, por sua vez proclama a respeito de Israel, mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo, porque dando execução e abreviando os tempos, Deus cumprirá a sua palavra na terra. Aqui ele mistura um dito seu
e o dito de Isaías. E parece que Isaías que falou tudo. E como a maioria das pessoas não vai conferir, tem isso como uma decisão final, uma palavra toda de Deus. Versículo 29. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma e teríamos ficado como Gomorra. Bom, então vamos vir aqui. Oséias 2, 25. Vou pegar o livro de Oséias. Desculpe. Oséias 2, 25. Vou pegar 23. Naquele dia eu falarei, diz o Eterno. Falarei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá proporcionando trigo, vinho e azeite. A estes responderão alimento a Israel. E a plantarei para mim na terra, e terei compaixão de Ló-Ruhamá, e direi a Ló-Ami, és meu povo. E eles responderão, tu és o meu Deus. Aqui nós estamos falando sobre a promessa de Oséias, que Deus fala a Oséias, para o povo de Israel que se arrepende. Não está falando nada de gentio aqui. Vamos voltar anteriormente aqui, para você entender o que é a história de Oséias. Então, Oséias 1 fala assim, a palavra do Eterno que veio a Oshea ben Beri, né? Oséias e Oshea, durante os reinados de Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Bom, temos que voltar a entender quem são esses caras. Osias foi um rei tremendo, rei muito santo, que buscava a Deus, mas pecou na soberba. E pelo fato de querer oferecer o incenso dentro do Santo dos Santos, ficou leproso. Ele governou 54 anos, se eu não me engano. Era amigo da agricultura, gado. O reino era de uma estabilidade fantástica. Mas ele era tão certinho, tão correto, que achou que ele mesmo podia fazer o serviço que não era dele, que era dado aos descendentes de Arão. O resultado, ficou leproso, ficou com a lepra na testa, então ele não poderia ser mais rei. E seu filho Jotão, ou Jotão, é que reina no lugar dele, que também faz tudo segundo a palavra de Deus. Mas aí começa um filho de Jotão a reinar, que esse é considerado dos reis mais perversos, que é Acás, ou Ahaz. Fecha o templo, sacrifica o filho, faz uma lambança. E aí vem a ira de Deus, vem Israel já era separado, só tinha o reino de Judá e o reino das 10 tribos, né, o reino do norte e do sul. Vem contra ele, junto com os sírios e tudo mais. É uma bagunça o reino dele e um período terrível. Mas este rei gera um filho quase que perfeito, que é Ezequias. É o mesmo período de Isaías. E Ezequias casa com a filha de Isaías. E você tem promessas maravilhosas todo esse período. Aqui você tem o livro de Isaías, a primeira página do livro de Isaías escrito. Então, Oséias está trazendo aqui um falar a um povo que está desviado. Um povo que está fora do caminho de Deus. E o Senhor fala com ele aqui, toma para ti uma mulher promíscua, gera filhos provenientes de uma meretriz, pois comporta-se a terra como uma prostituta, abandonando e afastando-se do Eterno. E Oséias tem 2 filhos, um filho e uma filha. O primeiro que nasce, né, ele pega a Gomer, filha de Divlaim, por mulher. Então, a primeira que filha é a filha, que é Ló-Ruhamá, seja sem misericórdia. Rahém é misericórdia. Ló não. O Ramá, você não tem a minha misericórdia.
E depois tem um filho, que ele chama de Lo-Ami. Ou seja, você não é mais meu povo, você não é meu povo. Mas olha o que ele fala aqui. Entretanto, hei de compadecer-me da casa de Judá, e serão salvos, não pelo arco nem pela espada, tampouco por batalhas, cavalos ou cavaleiros, mas pelo eterno seu Deus. Após haver desmamado Lo-Ruhamá, ela mais uma vez concebeu e teve um filho. E o Eterno disse-lhe: põe o nome de Lo-Ami, porque não são mais meu povo, não serei mais vosso Deus. Aí ele continua: entretanto, numerosos como as areias do mar, as quais não se consegue medir nem contar, serão os filhos de Israel. E em vez de lhes ser dito: vós não sois meu povo, se dir-se-lhes: vós sois os filhos do Deus vivo. E serão reunidos os filhos de Judá com os filhos de Israel, e designarão dentre eles um só chefe, e subirão da terra, ou seja, do seu desterro, porque será grande o dia de Israel. Dizei, pois, a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruhamá: contenderei com vossa mãe, sim, contenderei, porque ela não é minha mulher, portanto não sou seu marido. Fazer com que ela apague os sinais da sua prostituição do seu rosto e a marca do seu adultério de seu seio, para que eu não a despoje das suas roupas, deixando-a nua como no dia em que nasceu, e faça perecer no deserto, a transforme em terra devastada e venha morrer de sede. Ou seja, o Eterno fala a Oséias, né? Olha só como nós estamos colocando aqui, a palavra do Eterno que veio a Oséias. Oséias não está falando dele, não está falando da consciência dele, que está falando que a palavra do Eterno veio a Oséias. Então Oséias está falando na Torá, e disse Deus a Moisés, e falou Deus a Moisés dizendo. A coisa é mais clara, é mais reta. Então nenhuma expressão na Bíblia é mais clara do que a Torá. Chega nos profetas, foi dito ao profeta, mas foi dito ao profeta. O profeta não está falando dele, né? Bom, e aqui ele está falando a quem? A um povo que se desviou da Torá, que se desviou dos preceitos e pratica feitiçaria, principalmente no período de Acás. Então não cabe aqui esse dito falando que os judeus rejeitaram a Jesus. Não cabe aqui como aqueles que viram Jesus, que viram o Messias e não receberam. Não cabe. Apenas num discurso de quem quer defender uma ideia por si mesmo. Essa é a delicadeza. Isso é porque os judeus não se convertem, não vão se converter nunca ao cristianismo. Não adianta. Você vê, historicamente falando, períodos como no caso da Reforma, que começa com Lutero. Lutero vem primeiro querendo pregar aos judeus, porque como abandonou a idolatria, ele acha que isso é a única coisa que separava